Galera, o Santos perdeu a invencibilidade da segunda divisão, ele perde o 100% de aproveitamento, só que mais preocupante que o placar é a atuação. A atuação do Santos foi pavorosa, coisa de filme de terror. Só que, para quem acompanha o time de fato, viu que essa deficiência que ele apresentou nessa partida, ele já mostrou isso no Campeonato Paulista. Ou seja, era uma coisa previsível. É motivo para crise? É motivo para demissão do Carille? Vou contar tudo para você aqui nesse vídeo. Vamos embora. Gente, que o Santos poderia perder, a gente já sabia. Mas, você olhando o time que o Santos tem, e muitos falam que é um time de primeira divisão na segunda divisão, inclusive eu falo isso, você imagina que o Santos ele vai perder para um time ou equivalente, ou um time que já esteja acostumado a disputar pelo menos a primeira divisão, como por exemplo o Sport, o Goiás, o Ceará, ou o Coritiba, por exemplo. Mas não para um time que literalmente não tem nem 10 anos de vida. O Santos enfrentou uma equipe que não tem nem 10 anos, você sabia dessa? Sim, o Amazonas ele nasceu em 2019. É um time que reestruturou e é um time que nunca havia disputado nem a Série B. Para vocês terem ideia, esse gol que eles fizeram no Santos, que deu a vitória, foi o primeiro gol que eles fizeram na segunda divisão. Você sabia disso? Então bote aqui nos comentários se você sabia dessa informação. O Santos perdeu para um time que não tem nem 10 anos. Bote aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A escalação do Santos, quem acompanhou antes da partida, viu que, de fato, fazia falta ali o Gil. Mas o Gil, ele tá poupado por motivos óbvios. Ele jogou quase todos os jogos do Santos na temporada. E a gente não tá falando de um garotinho de 20, 25 anos, não. A gente tá falando de um veterano de 34 anos. Então, obviamente, o Gil não iria aguentar jogar todos os jogos. Por mais que o Santos só esteja focada na Série B, não tem mais nenhuma outra competição, a gente está falando de um zagueiro muito veterano, então ele precisa sim descansar. Dito isso, o Carille optou pelo jovem Alex no lugar do Jair, o que pegou muita gente de surpresa, porque achou que o Jair ele viria a ser o substituto natural do Gil. Não entrou, então entrou com a dupla de zaga entre Alex e Joaquim. Ótimo, de resto, o Santos ele é praticamente um mês que enfrentou o Guarani. E óbvio, você vai pensar, cadê o Furt? Mas o Furt, obviamente, ele tá voltando de lesão. Ele ainda não está 100%, então por isso ele não foi relacionado. Jogou o Morelos já tinha dado lampejos na partida contra o Guarani, mas ele entra no time titular, ele estava se esforçando, etc. Aliás, porque o William Bigode ele não tá 100%, então a única opção que sobrou, de fato, foi o Morelos. Rolando a bola, o que aconteceu? Para o torcedor santista que acompanhou os outros jogos, ficou um pouco feliz. Por quê? Porque o Santos mostrava ali nos seus 15 primeiros minutos um domínio de posse de bola e uma tentativa maior de chegar e agredir o adversário. Porque nas outras partidas da segunda divisão, o Santos ele não tinha um bom início e praticamente não tinha um bom primeiro tempo e sofria muito com a pressão dos adversários, não fazendo o João Paulo trabalhar, mas não conseguia evoluir. O Santos ele estava tentando, inclusive numa bola enfiada ali pro Morelos, que ele toca para trás tentando achar o Juliano, ali você via que o Santos ele estava trabalhando bem a bola. Só que acontece aquilo que já aconteceu inclusive no Campeonato Paulista. Quando o Santos enfrenta uma equipe que está muito bem postada defensivamente e que se propõe a defender, o Santos ele falta um pouco de criatividade. Por mais que o Santos ele tenha um meio-campo muito talentoso, ele tem 3 meio-campistas que são muito bons, assim, caíram uma luva no time. A dupla de volantes que antes apontou a melhor dupla de volantes do futebol paulista, que é Pituca e João Schmidt, e o Juliano para poder criar. O Santos ele tenta fazer ali um poste de bola, só que a equipe do Amazonas ela consegue evitar essa pressão do Santos e começa a soltar. Então ali por volta dos 15 primeiros minutos você já viu um toque de bola diferente ali do Amazonas, querendo sair no contra-ataque. E você tem uma primeira cabeçada ali do jogo para a defesa do João Paulo. Ele tentou escorar ali para o atacante, o João Paulo ele se antecipa e consegue fazer a defesa. Logo em seguida, você tem uma falta batida pelo Xavier e uma defesa também do João Paulo, uma defesaça. Aos 18 minutos, sai o gol do Amazonas. Ali numa jogada completamente errada, a bola sobra ali no meio campo, ninguém consegue afastar. Vem vários jogadores para poder disputar a bola. O Enio, ele parte para cima, sem marcação nenhuma, e aí você vê o erro da zaga do Santos. Ninguém dá o bote, ninguém tenta chegar, ninguém tenta diminuir o espaço. O Enio ele bate no alto,
bate na trave, entra no gol sem chance nenhuma pro João Paulo. Ali qualquer pessoa que vai ficar falando que o João Paulo falhou, eu recomendo botar um óculos, porque realmente ali não tem nada que possa se fazer. O Santos, a partir daí, ele tenta retomar o controle da partida que ele havia perdido nos 15 primeiros minutos, só que ele bate no 4-5-1 do Amazonas. O Santos, ele obviamente, ele sempre joga com 4-3-3, mas um 4-3-3 que não deu efeito nenhum. Por quê? Porque o Morelos não é alto e você não teve muitos cruzamentos na área para poder ter um cabeceio, ao contrário do Furt, e você tinha os seus dois pontas marcados, que eram o Otero e o Guilherme. Não conseguiram fazer absolutamente nada. Fora isso, o Juliano também estava muito bem marcado, o Pituca ele não tinha liberdade para conseguir flutuar como ele faz, e o João Schmidt estava tendo que voltar muito para poder armar o jogo. Então você tinha uma desconexão do meio-campo com o ataque do Santos, que é isso que fez sucesso até aqui. O meio-campo do Santos ele faz criar muito. Bateu nas duas linhas muito bem postadas do Amazonas, postadas pelo Adilson Batista. E aí o Santos ficou completamente sem criatividade. Apesar de você ter o chute do Juliano para fora numa bola ali trabalhada dentro da área, e depois disso você tem uma cabeçada do Morelos para uma bicicleta ali do Juliano e a defesa do Marcão. De resto, do primeiro tempo foi isso que aconteceu. O Santos ele teve sua primeira finalização ali por volta dos 30 minutos e ele termina o primeiro tempo com o mesmo número de finalizações do Amazonas. Só que você via visivelmente no campo que o Amazonas conseguia fluir muito mais as suas jogadas. No segundo tempo, o que aconteceu? O Fábio Carelli ele bota de cara o Wesley Patati para tentar fazer alguma coisa que o Otero não estava conseguindo fazer, ganhar no contra um. Dá alguma coisa? Dá algum sangue ali pelo lado do campo. Ele tira o João Schmidt para poder botar o Tomás Rincon, para poder ter um pouco mais de ânimo ali no segundo tempo. E no meio campo, ele bota o Patrick, ele bota o William Bigode. O Santos, ele termina a partida com 4 atacantes. Morelos, William Bigode, Guilherme e Wesley Patati. Fora o Patrick, que é um meio-campista que também avança muito para poder pisar na área. Só que não aconteceu praticamente nada no segundo tempo. O Santos ele teve um pouco mais de posse de bola, tentou algumas finalizações, mas não aconteceu nada de perigo. O goleiro Marcão não trabalhou. O João Paulo também não trabalhou, mas você via que não conseguia fluir. Porque o Santos ele apresentava um toque de bola muito lento, ele não tinha muita aproximação, ele não conseguia jogadas de velocidade, e o Amazonas ficou na dele. Tanto que quando terminou o jogo, no finalzinho, a torcida do Amazonas gritando Lé. Ou seja, o Santos terminou a sua invencibilidade tomando Lé de um time que foi fundado em 2019. E isso deixa a gente com um pouco de pulga atrás da orelha, por quê? Porque apesar do Santos ter muita qualidade no passe, ele é um time lento e todo mundo sabe disso, ele é um time que necessita de espaço para os seus pontas conseguir fluírem. Quando ele não tem isso, e a gente viu isso no Campeonato Paulista, por exemplo, contra o Novo Horizontino, o Novo Horizontino ele colocando 2 linhas de 4 muito bem postadas, e quando ele saía no contra-ataque, ele saiu no contra-ataque maravilhoso, deixando o João Paulo de dor de cabeça, porque sempre ficava alguém cara a cara. E isso aconteceu também com a equipe do Amazonas. O Santos, quando ele pega um time muito defensivo, ele não consegue fluir. Ele necessita atrair um pouco o adversário para conseguir sair em velocidade e para poder pegar os seus pontas mano a mano ou ter um espaço em que o meio-campo consiga trabalhar a bola para conseguir filtrar. Fora isso, é muito difícil quando você não tem um atacante como o Yuri Furt para conseguir parar a bola, fazer um pivô ou jogar a bola dentro da área para conseguir cabecear. E aí você tem uma dificuldade real do Santos Futebol. Só que o que a gente precisa lembrar é que o Santos não tem competição sul-americana, o Santos não tem Copa do Brasil para poder disputar. Eu só tenho a segunda divisão. Então cabe Fábio Carini encontrar soluções para isso. Ele precisa fazer o time ficar mais rápido, mais dinâmico, porque senão vai acontecer isso mais vezes, porque você vê os times adversários enfrentando o Santos, eles dão a vida para isso acontecer. É o Santos, é o grande atrativo da segunda divisão. Então os adversários eles vão lutar mais para poder enfrentar o Santos. E o Santos precisa saber disso. Para mim não é motivo para crise. O Santos ele segue muito bem na sua temporada. Não é motivo para demissão alguma. Acho que é só motivo de ajustes e de encontrar soluções para quando isso acontecer. E você? Você acha que é motivo para crise? Você acha que a atuação é preocupante? Você acha que o Santos tomou uma roda e ele vai tomar isso em outros jogos?
comente. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Quem sabe esse vídeo chega no Fábio Carini e ele vê que a nossa voz tá surtindo efeito. Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera!